Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva, dê um like e também ative o sininho para receber as nossas novidades. Nós temos sempre aqui novidades de cinema e literatura, de sociologia, de atualidades, cinema, ciência política e muito mais. Se inscreva e também não deixe de indicar os nossos vídeos, o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Hoje vamos falar de um filme Je suis Karl, um filme alemão da direção de Christian Skockel. Este filme, ele trata da história de uma jovem que perde parte da sua família, a mãe e os dois irmãos, devido a um ataque terrorista. Uma bomba explode no prédio do apartamento dela, e aí ela perde a sua mãe e os seus irmãos. Esse filme ele teve uma estreia no Festival Internacional de Cinema de Berlim. O lançamento dele foi em 16 de setembro de 2021. Então esse filme ele traz pontos muito importantes para a gente refletir sobre ele. Primeiro que ele vai tratar de um ataque terrorista, vai tratar de questão de terrorismo, e ele vai tratar também, vai mostrar que o terrorista é um jovem que se diz contra a política, contra toda forma de política, e faz parte de uma organização que defende a supremacia branca, na Europa, e também contra os imigrantes. É totalmente contra os imigrantes. O objetivo desse grupo é tomar o poder na Europa. O terrorista que matou a família a jovem Max, ele na verdade, ele procura essa menina e alicia essa menina para fazer parte da organização. Ela vai ser usada pela organização, usada por ele, mas ela não tem noção que a organização é uma organização terrorista, que esse rapaz foi o responsável pelo assassinato da sua mãe e dos seus dois irmãos, esse ataque terrorista. Ela chega, inclusive, a ter relações com esse jovem, se apaixona por esse jovem, o jovem Karl. E aí o filme vai trazer pontos muito importantes para a gente refletir sobre a realidade do mundo que nós vivemos na nossa atualidade. Quais as questões centrais do filme? Primeiro, o filme é sobre terrorismo, mas mais precisamente sobre o crescimento do fascismo. Então o filme ele vai tratar da intolerância, da questão da intolerância, é muito atual esse filme. E também ele vai mostrar o perigo que se tem numa sociedade marcada pela padronização, pelo mercado, pelo individualismo, marcada principalmente por um processo de alienação profunda, construído por todo um sistema que, ao longo da história, foi sendo imposto na sociedade a partir da classe que chegou ao poder desde os períodos de colonização, de matanças dos povos indígenas, de povos asiáticos, de povos africanos. Essa realidade que nós temos no mundo hoje, com a predominância das grandes corporações econômicas, essa realidade que nós temos hoje, ela criou instituições que beneficiam quem está no poder. E aí nós temos, em contrapartida aí, uma sociedade onde boa parte dela é alienada, é voltada apenas para o trabalho, voltada para o individualismo, e aí vamos ter também situações de esgarçamento social, que eu vou explicar o que significa isso, né? Você chega numa situação limite da sociedade, que os indivíduos, por medo, por insegurança, também de serem prejudicados, passam a ser os principais responsáveis por ações absurdas, como ações terroristas, como essa que é retratada
no filme. Então é um filme muito bom para se pensar sobre o perigo de uma posição antipolítica que, na verdade, trata-se de uma posição política. Quando você diz que é apolítica, é contra política, detesta política, e aí, na verdade, você está assumindo uma posição política e uma posição de extremismo que vai virar aí ao terrorismo. Quais os fatores que explicam a realidade do extremismo aí nessa sociedade, né? Quais os fatores que nós vamos ter? Primeira coisa, um mundo pautado na padronização, na massificação e no mercado que insiste numa visão de homogeneização das relações sociais. O que significa isso? Você tem uma sociedade dividida em classes, uma sociedade que se estruturou a partir da desigualdade social, a partir da exploração. E aí você vai ter quem chegou ao poder, criou suas instituições para permanecer no poder, então insiste em padronizar a sociedade, em homogeneizar, em tornar ela como se fosse uma única, onde todos devessem seguir o padrão estabelecido. Então nós temos, de outro lado, você tem aí o medo, a insegurança, que vai conduzir a ações ou situações extremas, como vai ser retratado muito bem no filme. A questão da não política como principal forma de política, veja bem, eu estou colocando aqui, a não política como a principal forma de política. E aí é bom lembrar de regimes totalitários, de figuras autoritárias que aconteceram ao longo do tempo e que chegaram ao poder com esse discurso de não política. No caso do Mussolini, com o fascismo na Itália, o Hitler na Alemanha e as ditaduras que se estabeleceram principalmente na América Latina. Nós vamos encontrar essa história da não política, esse discurso da não política. E aí, do outro lado, você vai ter uma sociedade, uma população que vai ficar à mercê dessa estrutura totalmente desigual, injusta, que leva as pessoas a pensar em soluções, vamos dizer, tipo messiânicas, né? Esperar que tenha um herói, mesmo que esse herói seja fabricado, seja uma farsa, mas se fabrica um herói. Nesse filme nós vamos encontrar muito claro isso. Por exemplo, o herói, o que se coloca como herói, que é o líder dessa organização, contra os imigrantes, defendendo a supremacia branca, na verdade, essa organização é quem vai criar os atos terroristas e para culpar principalmente aqueles que consideram os principais responsáveis por todo o desmando que existe no mundo, no caso, culpar os imigrantes. Então, nós temos aí uma sociedade individualista, né, marcada pelo individualismo e pelo negacionismo. Também é muito perigoso, porque você vai ter, quando você nega tudo, você tira tudo, você nega a ciência, você nega a razão, então aí você vai ter uma situação de extremismo que vai beirar ao caos. Então, uma sociedade em massa que reifica e que coisifica o ser humano, né? O ser humano passa a ser um objeto, vai ser objetificado, vai ser reificado, vai ser coisificado, de modo que a gente pode explicar isso a partir da questão do consumismo, que você só vale alguma coisa se você tiver dinheiro para comprar, se você for capaz de comprar, se você for um consumidor, se você entrar nos padrões, se você vestir a roupa que é considerada mais bonita, que é considerada da elite, se você compra as melhores coisas, e se você usa a principal marca, a marca mais cobiçada na sociedade, né? Então você só vale se você tiver aquilo que pode mostrar como o melhor que você tem. E você tem também, diante de uma sociedade marcada pelo individualismo, então, em consequência também, praticamente, você vai ter a religião que vai ser marcada muito mais por fanatismo. Você vai ter, inclusive, pessoas que vão buscar a religião como a sua tábua de salvação, e aí não leva em conta, por exemplo, não tem capacidade de perceber como a sociedade funciona, como ela se estruturou historicamente, de modo desigual e injusto, e como insiste também em forma desigual e injusta que mantém a sociedade totalmente conflituosa. Você tem o predomínio da lei do mais forte,
temos esse predomínio da lei do mais forte, de modo que também nós não sabemos ainda viver em sociedade, porque aí se vem o individualismo, a lei do mais forte, e significa que salve-se quem puder, acredite no seu Deus, que você pode resolver os seus problemas, é só ter fé que você resolve os seus problemas. Enquanto isso, a sociedade continua com a desigualdade, com as injustiças e com a exploração. Temos, portanto, o predomínio da lei do mais forte, da necessidade de heróis, mesmo que fabricados de forma grosseira. É o caso que você vai encontrar do jovem que passa a ser um terrorista, da organização que tem os terroristas, que tem atos terroristas, que organizam atos terroristas para colocar a culpa no outro, naquele que é escolhido como o mal, que precisa ser eliminado. Então nós caminhamos cada vez mais para uma sociedade de intolerância dentro dessa realidade que é apresentada aí no filme. Você tem ato terrorista, precisa entender o que está por trás disso, aí você vai levar em consideração que, olha, porque nós temos atos terroristas. No filme vai retratar esse jovem que participa de uma organização de supremacista branco, que defende a eliminação do povo muçulmano, dos imigrantes. Nós temos aí um barril de pólvora nessa sociedade que se estabelece aí. E aí vamos ter a busca por soluções mágicas. E essa solução mágica, o próprio grupo terrorista que coloca a culpa nos outros, ela que cria os seus fanáticos, tem os seus fanáticos, a ponto de, inclusive, se colocar à disposição para o suicídio, para tentar resolver os problemas em nome da pátria, em nome do bem-estar, em nome da supremacia. Temos uma sociedade totalmente perdida. O filme ele vai nos retratar muito bem o perigo, como já tenho dito, de uma posição política que se diz apolítica, uma posição que é marcada, caracterizada pelo fanatismo, pelo individualismo, pela massificação. Observe, quanto mais crise a sociedade apresenta, crise econômica, social e política, mais ela vai beirar ao caos, vai estar afeita a grupos extremistas, seja de direita, seja de esquerda, como a humanidade já tem demonstrado muito bem. Esse terrorismo ele se coloca a partir do medo, e da intolerância e da insegurança. Aqueles que defendem liberdade, igualdade, justiça, mas que na prática são os principais responsáveis por atos terroristas, como o filme vai demonstrar aí. Nesse caso, você tem uma sociedade que não tem assim, a capacidade suficiente de pensar no que, de fato, construir uma sociedade justa, historicamente, culturalmente. Essa sociedade ela é injusta, ela é marcada pela desigualdade e pela exploração, não é por acaso. Ela foi construída historicamente. Não adianta normalizar ou naturalizar a situação de desigualdade e de injustiça, porque essa desigualdade e injustiça foi constituída a partir das relações de poder que foram se estabelecendo, grupos se organizando, se impondo sobre os outros, principalmente por meio da escravidão e da colonização. Se você for pensar sobre a questão da imigração, o problema com os imigrantes, você vai levar em consideração o seguinte, que precisa questionar. Por que os problemas com a imigração? Por que ter tanto ódio dos imigrantes? E aí é bom lembrar o seguinte, que o problema dos imigrantes está diretamente relacionado àqueles que colonizaram, aos principais países que colonizaram os outros, o país que tornaram colônia outros países. Então você vai ter os países mais ricos do mundo, na verdade, eles têm a sua história marcada pela exploração, pela expoliação, pela matança dos povos indígenas, pela a escravidão dos negros. Isso que ainda se mantém até os nossos dias. Não adianta esperar por soluções mágicas, porque não existem soluções mágicas para os problemas que foram construídos historicamente, culturalmente, socialmente, e que precisa ser pensado, precisa ser visto do ponto de vista sociológico, considerando os diversos fatores que levam a uma realidade
de extremismo como essa que se apresenta nos nossos dias. Recomendo a você a assistir a esse filme, inclusive a debater junto com seus amigos e com suas amigas. É isso aí, se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de se inscrever, de dar um like e também de divulgar os nossos vídeos e o nosso canal nas suas redes sociais. Até mais!